Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Pueden tomar sus asientos, hermanos. É um privilégio estar aqui com vocês Es un privilegio estar aquí con ustedes e servi-los na mesa do Senhor. y servirlos en la mesa del Señor. Preciso honrar os meus irmãos que vieram antes de mim e fizeram um ótimo trabalho. Necesito honrar a mis hermanos que vinieron antes de mí e hicieron un maravilloso trabajo. Eu fui muito edificado com as palavras que eu ouvi aqui. Y he sido muy edificado con las palabras que he oído aquí. A beleza do corpo de Cristo é incomparável. La belleza del cuerpo de Cristo es incomparable. A Bíblia nos ensina que a sabedoria de Deus, ou melhor, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida na igreja. Y la Biblia nos dice de que la multiforme sabiduría de Dios es conocida en la iglesia. Então, a beleza da igreja é a diversidade. Entonces, la belleza de la iglesia es la diversidad. Ver como Deus usa cada um de nós em nossas particularidades é muito importante. Ver cómo Dios nos usa a cada uno de nosotros en nuestra particularidad es muy importante. Uma igreja saudável, uma igreja madura, ela sabe entender as diferenças. Una iglesia saludable, una iglesia madura, sabe comprender las diferencias. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre essas verdades espirituais hoje à noite. Vamos a compartir un poco sobre estas verdades espirituales en esta noche. E antes disso, eu quero fazer uma breve recapitulação. Antes de esto, yo quiero hacer una breve recapitulación. Ontem à noite, o Espírito Santo nos ensinou coisas extremamente importantes. Anoche el Espíritu Santo nos enseñó cosas demasiado importantes. Nós percebemos que a obra de Deus, ela nunca vai acontecer por um acidente. Hemos visto de que la obra de Dios nunca va a suceder por un accidente. Sempre há uma referência profética naquilo que Deus vai fazer. Siempre hay una referencia profética sobre aquello que Dios va a hacer. Os de repentes de Deus nunca serão um acidente. Los de repentes de Dios nunca serán accidentes. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos estar extremamente atentos à vontade de Deus para as nossas vidas. Entonces, como iglesia de Cristo, tenemos que estar extremadamente atentos para la voluntad de Dios para nuestras vidas. O Senhor Jesus nos falou a respeito de uma vida no Espírito para que a vontade dele seja realizada. El Señor Jesús nos habló sobre Uma vida no Espírito Uma para vida que en sua el vontade Espírito. seja realizada. para que su voluntad sea realizada. E nós vimos que os apóstolos da igreja primitiva valorizavam o ensino sobre o Espírito. Y vimos de que los apóstoles valorizaban esta enseñanza sobre la vida en el Espíritu. Então, conforme a igreja ia avançando, eles iam doutrinando a igreja para andarem no Espírito. Entonces, conforme ellos iban avanzando, estaban siempre adoctrinando a la iglesia para vivir en el Espíritu. A igreja de Jerusalém foi doutrinada a andar no Espírito. La iglesia de Jerusalén fue adoctrinada para vivir en el Espíritu. A igreja de Samaria foi ensinada a andar no Espírito. La iglesia de Samaria fue enseñada a andar en el Espíritu. A igreja que nasceu entre os gentios em Jope foi ensinada sobre o Espírito Santo. La iglesia que nació entre los gentiles Em Jope. en Jope también fue enseñada a vivir en el Espíritu. A igreja de Éfeso foi ensinada a andar no Espírito. La iglesia de Éfeso fue enseñada a andar en el Espíritu. Então você percebe que intencionalmente os apóstolos educavam a igreja na vida do Espírito. Entonces usted se da cuenta de que los apóstoles intencionalmente educaban a la iglesia a andar en el Espíritu. Então nós voltamos ao princípio e entendemos Entonces volvemos al principio y entendemos que a obra de Deus não é um acidente. que la obra de Dios no es un accidente. A obra de Deus, ela sempre tem um contexto profético. La obra de Dios siempre tiene un contexto profético. E para que possamos andar no espírito da profecia, precisamos ser cheios do Espírito. Y para que podamos andar en el espíritu de la profecía, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. E essa é uma verdade incontestável. Y esta es una verdad incontestable. Se nós, como igreja, quisermos cumprir o propósito de Deus para essa geração, precisamos ser cheios do Espírito Si Santo. queremos como iglesia vivir el propósito de Dios para esta generación, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esse é um resumo bem simples do que eu falei ontem. Este es un resumen bien compacto de lo que hablé el día de ayer. Agora eu quero
mostrar um outro aspecto desta mesma verdade. Ahora, yo quiero mostrarles otro aspecto de esta misma verdad. A obra de Deus não é um acidente, La obra de Dios no es un accidente, mas a obra de Deus não é feita só por Deus. pero también la obra de Dios no es hecha solamente por Dios. Deixa eu olhar bem para vocês antes que vocês me chamem de herege. Déjenme mirarlos bien antes que me llamen de hereje. A obra de Deus La obra de Dios não é feita só por Deus. no es hecha solamente por Dios. Desde a antiguidade, Deus escolheu homens para fazer a sua obra na face da terra. Desde la antigüedad, Dios escogió a hombres para hacer Sua obra na face su da terra. obra aquí en la faz de la tierra. Vamos fazer um breve panorama bíblico aqui. Vamos a realizar un breve panorama bíblico. Quem edificou o Éden? ¿Quién edificó el Edén? Deus. Dios. No entanto, Adão e Eva foram chamados para guardar e lavrar e a partir dali se multiplicarem. Pero Adán y Eva fueron llamados para Guardar, lavrar e a lavrar. partir dali se multiplicarem. y entonces, a partir de eso, multiplicarse. Quem deu a visão da arca? ¿Quién dio la visión del arca? Deus. Dios. Deu a visão, as medidas e Dios la todas as visión, demais coisas. las medidas y todos los demás. Mas quem que construiu a arca? Pero ¿quién construyó el arca? Noé. Noé. Deus deu a visão da terra prometida. Dios dio la visión de la tierra prometida. Mas quem teve que palmilhar a terra? Pero ¿quién tuvo que medir la tierra? Algo así, ¿no? Abraão. Abraham. Ele teve que andar pela terra prometida, peregrinar sobre essa terra prometida. Abraham tuvo que andar, tuvo que peregrinar sobre la tierra prometida. Deus disse que de Abraão levantaria um grande povo, mais numeroso do que as estrelas dos céus e areia da praia do mar. Dios dijo que de Abraham se levantaría un grande pueblo, más numeroso que las estrellas y que la arena que está a la orilla del mar. Mas Abraão teve que coabitar com Sara para que a partir dali nascesse um filho. Pero Abraham tuvo que cohabitar con Sara para que a partir de ahí naciera un hijo. Esse povo cresceu como Deus havia falado. Ese pueblo creció tal como Dios había hablado. O povo da herança estava escravo. El pueblo de la herencia era esclavo. E então Deus dá uma visão de libertação. Entonces Dios da una visión de liberación. Deus então fala para Moisés dizendo: eu quero que você desça ao Egito e liberte o meu povo. Entonces Dios habla con Moisés y le dice: desciende a Egipto porque quiero que liberes a mi pueblo. Então, o poder realizado no Egito foi Deus quem liberou. Entonces el poder, As 10 pragas que foram realizadas no Egito foi Deus que liberou o seu poder. entonces en las 10 plagas que fueron lanzadas sobre Egipto, fue ahí el mismo Dios liberando su poder. Mas quem Deus usou para liberar o seu poder? Pero Dios usó a quién para liberar ese poder? Moisés. Moisés. Deus abriu o mar vermelho. Dios abrió el mar rojo. Mas quem é que Deus usou para colocar o cajado no mar vermelho? Pero ¿a quién usó Dios para que colocase su cayado sobre el mar rojo? Moisés. A Moisés. Deus verteu água da rocha, Dios hizo salir agua de la roca. mas Moisés teve que tocar a rocha. Pero fue Moisés quien tuvo que tocar esa roca. Quem é que deu a visão do tabernáculo? ¿Quién dio la visión del tabernáculo? Deus. Dios. Mas o povo teve que trazer ofertas e outros tiveram que trabalhar para o tabernáculo ser erguido. Pero el pueblo tuvo que ofrendar, otros tuvieron que trabajar para que el tabernáculo fuese levantado. Quem deu a visão da conquista da terra? ¿Quién dio la visión de la conquista de la tierra prometida, no? Deus. Dios. Mas quem é que teve que cruzar o Jordão? Pero ¿quién tuvo que cruzar el Jordán? O povo de Deus. El pueblo de O Dios. sacerdote teve que colocar a planta dos pés na água do Jordão para ele parar. Los sacerdotes tuvieron que colocar la planta de su pie en el Jordán para que el agua se detuviera. Na conquista da terra eles tiveram que enfrentar Jericó, En la conquista de la tierra ellos tuvieron que enfrentar enfrentar a Jericó.
Deus deu a visão da vitória. Dios dio la visión de la victoria. Deus liberou a palavra que as muralhas cairiam. Dios liberó esa palabra de que las murallas caerían. Mas quem teve que rodear a cidade por 6 dias? Pero ¿quiénes tuvieron que rodear la ciudad por 6 días? E no 7º dia dar 7 voltas? Y al 7º día dar 7 vueltas. Quem é que teve que gritar? ¿Quién tuvo que gritar? O povo. El pueblo. Na posse da terra. Quem é que teve que julgar o povo que estava ali? Cuando la posesión de la tierra, ¿quién tuvo que juzgar al pueblo que la tenía, que estaba ahí? O povo de Israel. El pueblo de Israel. Depois levantaram juízes. Después levantaron a los jueces, Depois levantaram os reis a los reyes, e os profetas. a los profetas. Deus parece que gostou tanto dessa história de usar o homem para fazer a sua obra, Parece que a Dios le gustó tanto de usar al hombre para hacer su obra, que ele mesmo se tornou homem. que él mismo se hizo hombre. Jesus, o homem, Jesús el hombre, 100% homem, 100% hombre, fazendo a obra de Deus. haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios. Então o que nós lemos ontem no livro de Atos? Entonces lo que vimos ayer en el libro de Hechos, Que Deus fez algo que ninguém podia fazer. Dios hizo algo que nadie podía hacer. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio dos céus um vento soando como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Cuando llegó el día de Pentecostés, descendió el Espíritu como un viento recio que llenó la casa donde ellos estaban reunidos. O homem não podia criar esse vento. O homem não podia criar esse evento. Podía. O homem não podia criar El hombre esse evento. no podía crear ese movimiento. Só os céus podiam criar isso. Solo los cielos podían crear ese movimiento. Só os céus poderiam derramar o espírito de lá sobre a vida do homem. Solo los cielos podrían derramar el espíritu de allá sobre la vida del hombre. Agora, escuta-me bem. Ahora escúcheme bien. Se só os céus interagissem ali, Si solamente los cielos interactuasen, se movieran ahí, o máximo que a população que estava na festa de Pentecostes iria ouvir era um barulho. lo máximo que la gente podría oír, la gente que estaba ahí ese día en Pentecostés, sería una bulla. Mas a Bíblia fala Pero la Biblia dice que cada deles que cada uno de ellos passaram a falar. comenzaron a hablar. Repita comigo. Eles passaram a falar. Repite conmigo, ellos comenzaron a hablar. Eles começaram a falar. Ellos comenzaron a hablar. Você percebe que eles então ouviram os céus Dese cuenta de algo, ellos escucharon a los cielos e começaram a interagir com aquilo que os céus estavam operando na vida deles. y ellos comenzaron a interactuar con lo que los cielos estaba operando en la vida de ellos. Interessante que quando eles começaram a falar, o versículo 8 diz que o povo que estava ao redor ouviu falar de Deus na sua própria língua. Es interesante que la Biblia nos dice en el versículo 8 de que el pueblo que estaba ahí escuchó hablar de las cosas de Dios en su propia lengua. Nós chegamos aqui a um padrão bíblico. Entonces aquí estamos llegando a un padrón bíblico. Desde Gênesis Desde Génesis até que Atos capítulo 2, hasta Hechos capítulo 2, Deus dá a sua visão, Dios da su visión, Deus revela o seu propósito, Dios revela su propósito, chamando pessoas llamando a las personas para que elas interajam com Ele na face da terra. para que ellas interactúen con Él aquí en la faz de la tierra. Muitos de nós interpretamos avivamento de uma forma errada. Muchos de nosotros interpretamos avivamiento de una forma equivocada. Nós achamos que avivamento vai ser quando Deus fazer alguma coisa. Creemos de que avivamiento será cuando Dios haga alguna cosa. Nós achamos que avivamento vai ser quando os céus tocarem a terra. Creemos que avivamiento va a ser cuando los cielos toquen la tierra. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Déjame decirte una cosa, hermano. Isso é parte do avivamento. Eso es parte del avivamiento. Isso é parte do avivamento. Eso es parte del avivamiento. Volte para Atos 2 e perceba isso. Vuelva a Hechos 2 y dése cuenta de eso. Os céus se Los- moveram. Los cielos se movieron. Os céus se moveram. Los cielos se movieron. Os céus se moveram. Los cielos se movieron. E os homens interagiram com o que Deus estava fazendo.
y los hombres interactuaron con lo que Dios estaba haciendo. Então, o avivamento é uma ação entre céus e terra, entre Deus e os homens. Entonces, avivamiento es una interacción entre los cielos y la tierra, entre Dios y los hombres. Não adianta só Deus agir se os homens aqui na terra não interagirem. De nada vale que solamente Dios actúe si los hombres aquí en la tierra no actúan. Não apenas os céus falarem se aqui na terra não há intérprete dos céus. Si los cielos hablan y aquí en la tierra no hay un intérprete de los cielos. Deus escolheu ser assim e é assim que Deus deseja que aconteça. Dios escogió hacer así y es como Dios quiere que las cosas sucedan. Há um texto no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 5. Hay un texto en Génesis 2:5 Disse que nenhuma planta do campo ainda havia crescido, y dice que ninguna planta todavía había crecido en el campo porque não chovia. porque no llovía. Mas a questão não é só porque não chovia. Pero el asunto no es solamente porque no llovía. Nós temos que perguntar por que não chovia. Tenemos que preguntar a qué se debe que no llovía. E a Bíblia diz Y la Biblia lo dice, que o motivo de não chover que el motivo por el cual no llovía é porque não tinha um homem. es porque no había hombre. Deixa eu te falar uma coisa. Déjame decirte una cosa. Talvez vocês vão ficar assustados com o que vão ouvir. Talvez vocês possam ficar assustados com o que vão ouvir. Tal vez ustedes se queden asustados con lo que van a oír. Da mesma forma que nós estamos esperando um avivamento dos céus, De la misma forma como nosotros esperamos un avivamiento de los cielos, os céus estão esperando alguns homens se posicionarem aqui na terra. y los cielos están esperando que algunos hombres también tomen una posición aquí en la tierra. Aleluya. Então parece que um está esperando o outro. Entonces pareciera de que uno está esperando al otro. O homem espera Deus e Deus está esperando o homem. El hombre espera a Dios y Dios espera al hombre. Se você observar, a chuva é um sinônimo do Espírito. Si usted observa, la lluvia es un sinónimo del Espíritu. As plantas são os frutos desse derramar do Espírito. Las plantas son el fruto de ese derramar del Espíritu. E a chuva só está esperando um homem se posicionar. Y la lluvia solo espera que el hombre tome una posición. Então aqui nós vemos uma verdade extremamente importante para vermos a glória de Deus se manifestar em Peru. Entonces aquí vemos una verdad tremendamente importante para que veamos la gloria de Dios manifestarse aquí en el Perú. Deus quer que a gente entenda que é a interação entre céus e terra que vai haver o movimento da glória. Dios quiere que nosotros entendamos que es la interacción entre los cielos y la tierra que Haverá manifestação da glória. entonces va a permitir una manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Nós precisamos tirar a mentalidade errada, achando que só Deus faz as coisas de Deus. Tenemos que sacar esa mentalidad equivocada de que solamente Dios hace las cosas de Dios. O apóstolo Paulo ensinou vastamente a doutrina dos cooperadores. El apóstol Pablo enseñó ampliamente la doctrina de los cooperadores. Ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Él dijo que somos cooperadores de Dios. Não como que Deus precisasse da nossa ajuda, No como que Dios necesita de nuestra ayuda, mas Deus escolheu ser assim. pero Dios escogió actuar así. Desde Adão até hoje, Deus não mudou de ideia. Y desde Adán hasta hoy, Dios no ha cambiado de idea. Nós precisamos entender que Deus deseja operar na terra. Tenemos que entender de que Dios quiere obrar aquí, operar aquí en la tierra. E nós devemos responder isso nos posicionando diante dessa vontade. Y nosotros tenemos que responder tomando una posición frente a esa voluntad. Então a primeira coisa aqui é quebrar a mentira de que só Deus faz sozinho a sua obra. Entonces tenemos que quebrar esa mentira de que Dios hace solito su obra. Por exemplo, quantos acreditam que esta igreja é uma bênção? Diga amém. ¿Cuántos creen, por ejemplo, cuántos creen de que esta iglesia es una bendición? Digan amén. Quantos creem que foi Deus que edificou essa igreja? Diga amém. ¿Cuántos creen que Dios edificó esta iglesia? Digan amén.
Mas na realidade, Pero en la realidad, isso é parte da verdade. eso es solo parte de la verdad. A Bíblia nos fala que um planta, La Biblia dice que uno planta, o outro rega el otro riega, e outro dá crescimento. pero otro da el crecimiento. Quem é que dá crescimento? ¿Quién da el crecimiento? Deus. Dios. Mas Apolo e Paulo tiveram que plantar e regar. Pero Pablo y Apolos tuvieron que plantar y regar. Esta igreja foi Deus que edificou. Esta iglesia fue edificada por Dios. Mas um homem chamado Pastor Carlos, Pero un hombre llamado ahí el pastor Carlos, há 50 anos atrás, hace 50 años atrás, resolveu trazer os céus para a terra. decidió traer los cielos a la tierra E resolveu investir sua vida num projeto divino. y decidió invertir su vida en un proyecto divino. Resolveu interagir com Deus a favor dos homens. Decidió interactuar con Dios en favor de los hombres. Então você observa que esta igreja é um projeto divino realizado por intermédio de pessoas. Entonces ustedes observan que esta iglesia es un proyecto divino realizado por intermedio de personas. Nós, como homens, precisamos nos posicionar diante de Deus e dizer: Deus, a chuva virá sobre o Peru, porque eu estou aqui. Entonces tenemos que colocarnos, posicionarnos delante de Dios y decir: Señor, la lluvia vendrá sobre el Perú porque yo estoy aquí. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Então esse é o primeiro conceito que precisamos entender. Es el primer concepto que necesitamos entender. Entendendo este conceito, Cuando entendiendo este nós vamos concepto, ter que trabalhar com uma situação. entonces tenemos que trabajar con la situación. Quantos acreditam que Jesus Cristo pode todas as coisas? Diga amém. ¿Cuántos creen que Jesucristo puede hacer todas las cosas? Diga amén. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscita mortos aqui? Diga amém. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucita muertos? Diga amén. Vamos lá, mais forte, diga amém se você crê. Diga, más fuerte si usted cree, diga amén. O amém foi muito forte. O sea, amén fue fuerte. Eu vou agora fazer uma outra pergunta. Pero ahora voy a hacer otra pregunta. Quantos de vocês aqui ¿Cuántos de ustedes aquí já foram num velório, ya fueron a un velorio onde a pessoa estava realmente ali morta no caixão e você orou publicamente em voz alta para um defunto levantar do caixão? ¿Cuántos de ustedes ya fueron a un velorio donde alguien estaba muerto y usted ya levantó la voz públicamente para que ese hombre se levante de ese cajón? Diga amém. Diga amén. Eu vou fazer a pergunta de novo. Voy a preguntar de nuevo. Quem é que crê que Jesus Cristo ressuscita mortos? Diga amém. ¿Quién cree que Jesús resucita a los muertos? Diga amén. Quem de verdade, mas publicamente, ousadamente já orou por um defunto? Diga amém. Pero ¿quién aquí de verdad, osadamente y públicamente ya oró para que un muerto resucite? Diga amén. Nós temos um problema aqui. Tenemos un problema aquí. Qual que é o problema? ¿Cuál es el problema? Não é de fé em Deus. No es de fe en Dios. Você quer ver como não é de fé em Deus, pastor? ¿Quieres ver que no es un problema de falta de fe en Dios? Quem crê que Jesus Cristo pode? ¿Quién cree que Jesucristo puede? Eles acreditam em Jesus. Ellos creen en Jesús, Mas sabe qual que é o problema? pero ¿cuál es el problema entonces? Eles não acreditam neles. Ellos no creen en ellos. Vocês acreditam em Jesus, Ustedes creen en Jesús, mas não conseguem acreditar que Jesus, que pode todas as coisas, gostaria de usar vocês. pero ustedes no creen que Jesús, que puede todas las cosas, Él quisiera usarte. Oh Dios, aleluya. Jesús. Nós precisamos mudar isso daqui. Entonces tenemos que cambiar esto. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, não só num conceito de que avivamento é céus e terra agindo juntos. Precisamos mudar o conceito de que avivamento é céus e terra agindo juntos, não apenas só céus. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar creyendo de que solamente son los cielos, sino es los cielos y la tierra actuando juntos. Isso inclui você. Y eso te incluye a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Agora, se você olha para você com desprezo, Ahora, si tú te miras a ti mismo
con desprecio. Se você olha para você achando que não pode nada, Si tú te miras a ti mismo creyendo que no puedes nada, o que vai ser do projeto divino? ¿qué va a pasar con el proyecto divino? Você se lembra que quem edificou o Éden foi Deus, mas Adão cuidou? Você se lembra disso? Usted se recuerda de que Dios creó, hizo el huerto del Edén, pero Adán tenía que cuidar del huerto, ¿recuerda? Deus deu a visão da arca, mas quem edificou foi Noé. Dios dio la visión del arca, pero el que la edificó fue Noé. E o que falar mais de Abraão, ¿Y qué decir de Abraham, de Moisés, de Moisés, de Josué, de Josué, dos juízes, de los jueces, dos profetas, de los profetas, dos reis, de los reyes, de Jesus, de Jesús, dos de apóstolos. los apóstoles? A questão é que esses homens morreram. El asunto está en que esos hombres murieron, Eles não estão vivos, ya no viven más, mas o nosso Deus, pero nuestro Dios, o nosso Deus, nuestro Dios, o nosso Deus, nuestro Dios, que usou esses homens, continua vivo. que usó a esos hombres, sigue vivo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. La Biblia nos dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Só que Aleluya. o problema está aonde estão os Moisés da nossa geração, onde estão os Elias da nossa geração, onde estão os homens de Deus que se posicionam a favor de Deus. Solo que el asunto está, ¿dónde están los Moisés de esta generación? ¿Dónde están los Elías de esta generación? ¿Dónde están los hombres que se colocan, se posicionan en favor de Dios en esta generación? Aleluya. Deixa eu te falar uma coisa. Déjame decirte una cosa. Quando a sua humildade Cuando tu humildad leva você à prostração, te lleva a la prostración, em outras palavras, en otras palabras, a sua humildade tu humildad leva você a não fazer nada, te lleva a no hacer nada, a sua humildade se torna questionável. tu humildad ya es cuestionable. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito a falhas igual a qualquer um de nós. La Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a fallas como cualquiera de nosotros. O livro de Tiago nos ensina sobre isso. O livro de Tiago nos ensina sobre isso. El libro de Santiago nos enseña sobre eso. Mas a Bíblia diz que Elias ficou sem fazer nada só porque ele tinha dificuldades. Pero ¿acaso la Biblia nos dice que Elías no hizo nada porque tenía dificultades? Não, a Bíblia fala que ele orou. No, la Biblia nos dice que él oró. Ele orou. Él oró. Ele tinha a mesma dificuldade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Él tenía las mismas dificultades que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos. Mas Elias trouxe os céus para a terra. Perdón. Porém, Elias trouxe os céus para a terra. Pero Elías trajo los cielos a la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Alabado sea Dios. Pai nosso que estás nos céus, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seja o seu nome. santificado sea tu nombre. Como que diz o texto aí depois? ¿Y qué sigue después? Venha a nós o teu, Venga a nosotros tu reino. seja feita a tua, Sea hecha tu voluntad. aqui na terra, Aquí en la tierra, como nos. como en el cielo. Como que Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra? ¿Cómo Dios va a hacer su voluntad aquí en la tierra? Por exemplo, Por ejemplo, Deus não deu o ministério da reconciliação para os anjos. Dios no le dio el ministerio de la reconciliación a los ángeles. 2 Coríntios 5 diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Segunda de Corintios 5 nos dice de que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como se Deus, por nosso intermédio, Como si Dios, por nuestro intermedio, rogasse ao mundo para se reconciliar com ele. rogase al mundo para que este mundo se reconcilie con Él. Como é que você se enxerga diante dessa passagem? ¿Cómo te ves tú ahí delante de ese pasaje? Eu sou um verme de Jacó. Oh, yo soy gusano de Jacob. Eu sou o zero que mora à esquerda do zero, que está à esquerda do zero, que mora à esquerda do zero, à esquerda da vírgula do zero, que mora à esquerda da vírgula do zero. Oh, yo soy un cero a la izquierda del cero que está a la izquierda, de la coma que está a la izquierda del cero de la izquierda. Más o menos, ¿no? Você sabia que quando você fala assim de você mesmo,
¿Sabías que cuando hablas así acerca de ti mismo, você ofende Deus? ofendes a Dios? Você sabe que quando você olha para você desta maneira, você está desalinhado com a doutrina bíblica? ¿Sabe que si usted mira de esta manera para usted mismo, usted está fuera de la línea de la palabra de Dios, de la verdad bíblica? Por exemplo, o texto diz: ficai em Jerusalém, El texto dice así: quédense en Jerusalén até que do alto sejais revestidos de poder. hasta que seáis revestidos de poder de lo E alto. quando vocês receberem esse poder, Y cuando ustedes reciban ese poder, vocês vão ser minhas testemunhas, ustedes van a ser mis testigos aqui em Jerusalém, aquí en Jerusalén, como na Judéia, en Judea, na Samária, Samaria, até os confins da terra. hasta lo último de la tierra. Ei, gente, Gente, ele está falando com pessoas aqui. está hablando con personas. O Espírito não viria sobre jumentos, sobre cavalos, sobre pedra, viria sobre pessoas. El Espíritu no va a venir sobre burros, ni caballos, ni sobre piedras, sino sobre personas. Pessoas que se comprometeriam com o reino. Personas que se comprometerían con el reino. Pessoas que se comprometeriam em trazer os céus para a terra. Personas que se comprometerían con traer los cielos a la tierra. Gente que seria instrumento de Deus para a obra de Deus. Gente que sería instrumento de Dios para la obra de Dios. Meu Deus, isso não é humildade? Mi Dios, esto no es humildad. Quando você se olha para você mesmo e diz: eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Cuando usted se mira a sí mismo y usted dice: yo soy nadie, soy un don nadie, soy un don nadie. Tudo bem, isso é parte da verdade. Es parte de la verdad. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15. El apóstol Pablo nos enseña en 1 de Corintios 15. Eu sou o que sou. Soy lo que soy. Eu sou o que sou. Soy lo que soy. Pela graça de Deus. Por la gracia de Dios. Mas a graça de Deus não se tornou vã para comigo. Pero la gracia de Dios no ha sido vana conmigo. Antes eu trabalhei mais do que todos. He trabajado más que todos. Aleluia. Aleluya. Deus precisa de homens que acreditam nele, mas também que não duvidem da sua capacidade. Dios necesita de hombres que crean en Él, pero que tampoco duden de su capacidad. Aleluia. Aleluya. Deus está esperando homens se levantarem na terra. Dios está esperando que hombres se levanten en la tierra. Deus está esperando que pessoas acreditem que o Deus que operou em Abraão, Isaac e Jacó continua operando no século 21. Deus precisa de gente Dios está necesitando a gente que acredita que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó que crea que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está vivo está vivo e opera no século 21. y está obrando aquí en el siglo XXI. Aleluya. Aleluia! 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 Eu me lembro quando era um jovem cristão. Yo me recuerdo cuando era un joven cristiano, Porque jovem ainda sou, né? porque joven sigo siendo. No comecinho da minha fé, Bien al comienzo de mi fe, eu estava num culto como esse. yo estaba en un culto como este. E o pregador dizendo assim: você pode. Y el predicador decía así: tú puedes. Você pode ser usado por Deus. Tú puedes ser usado por Dios. Você pode. Tú puedes. Você pode curar os enfermos em nome de Tú Jesus. puedes curar a los enfermos en nombre de Jesús. Aí eu pensei assim: será que é comigo mesmo? Yo pensé así: ¿será que es conmigo también? Eu nem terminei a frase. Yo ni terminé la frase E o pregador disse: é você mesmo. y el predicador dijo: es tú mismo. Tú mismo eres. Você sabe o que eu fiz? ¿Sabe lo que hice? Eu trabalhava de segunda a sexta naquela época. Yo trabajaba de lunes a viernes en esa época. E eu comia rapidinho a minha marmita. Yo comía rapidito mi tupper E sobrava um tempo lá na empresa. y dejaba un tiempo en la empresa. Eu coloquei uma mesinha e comecei a oferecer oração para as pessoas. Puse una mesita y comencé a ofrecer oración a las personas. Eu vi câncer ser curado. Yo vi cáncer ser sanado. Eu vi pessoas voltando para Jesus naquela empresa. Yo vi a personas regresando a Jesús en Eu aquella vi empresa. ateus se renderem ao poder de Deus. Yo vi a ateos rindiéndose al poder de Dios. Simplesmente porque eu acreditei, eu posso em o nome de Jesus. Simplemente porque yo creí que puedo en el nombre de Jesús.
A Bíblia diz em Marcos capítulo 16 La Biblia dice en Marcos 16 que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos. que pondremos la mano sobre los enfermos. Quem é que vai pôr a mão sobre o enfermo? ¿Quién va a poner la mano sobre los enfermos? Não é o anjo, No es un ángel. é você. Eres tú. É você. Eres tú. É você. Eres tú. Você mesmo que está aqui em cima, Tu aqui mesmo. embaixo, aqui à minha direita, à minha esquerda, você. Tú que estás aquí abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba, eres tú. Deus está precisando de gente para manifestar os céus na terra. Será que Ele está encontrando alguém aqui essa noite? Dios está necesitando hombres aquí que quieran manifestar, para manifestar los cielos en la tierra. ¿Y será que Él está encontrando a alguien aquí en esta noche? Ah, pastor, mas eu não tenho o dom de cura e nem sou presbítero para orar pelo enfermo. Oh, pastor, pero no tengo el don de sanidad, ni tampoco soy presbítero para orar por los enfermos. Isso é desculpa para quem não quer fazer nada. Eso es un pretexto para aquel que no quiere hacer nada. É verdade que a Bíblia fala sobre dom de cura. Es verdad que Dios habla sobre el don de sanidad. É verdade que a Bíblia deu autoridade para os presbíteros orarem para os enfermos. Es verdad que la Biblia da autoridad a los presbíteros para que ellos oren por los enfermos. Mas é verdade também que todo crente tem que orar pelos enfermos. Pero también es verdad que todo creyente tiene que orar por los enfermos. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Ah, pastor, eu não sou profeta para profetizar. Oh, pastor, no soy profeta para profetizar. Mas a minha Bíblia, Pero mi Biblia, em 1 Coríntios capítulo 14, en 1 de Corintios 14, diz que todos nós podemos aprender a profetizar. dice que todos podemos aprender a profetizar. É muito fácil se esconder atrás de algumas meias verdades. Es fácil esconderse detrás de medias verdades. Deus usa pessoas. Dios usa personas. Deus usa gente como a gente. Dios usa gente como yo. Então, nós estamos curando aqui, primeiro ponto, Entonces estamos sanando aquí, primer punto, de que a obra de Deus que la obra de Dios não é feita só por Deus. no es realizada solo por Dios. A obra de Deus, segundo ponto, La obra de Dios, segundo punto, é feita por gente es realizada por gente que está curada na Sim. sua identidade, que que está sarada sanada na sua identidade. en su identidad. Aleluia. Quer ver? Põe o texto aqui para mim. Marcos 16, 20. Por favor, pongan ese texto de Marcos 16, 20. ¿Quiere verlo? Escuta bem. Escuche bien, Marcos Vamos lá. 16, 20. Colóquenlo, por favor. Alguém pode ler esse texto aí para mim? Todos ¿Podemos juntos? leer Vamos lá. juntos? 2 y 3. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Se a gente ler esse texto de trás para frente, Si uno lee ese texto de atrás para adelante, a gente vê a obra do Espírito Santo. uno puede ver la obra del Espíritu Santo. Eu gosto da versão que diz: o Espírito Santo confirmava com sinais e A mí me prodígios. gusta la versión que dice, y el Espíritu Santo confirmaba la palabra, ¿no? Isso. Con las señales que seguían. Mas em que momento o Espírito Santo, olhando aquele texto, começou a fazer a obra? Pero mirando ese texto, ¿en qué momento el Espíritu Santo comenzó a hacer esa obra? Quando eles Cuando ellos salieron e pregaram. y predicaron. Alabado sea el Señor. Se eles ficassem quietos, parados, Si ellos hubieran quedado quietos, paraditos, será que o Espírito Santo faria tudo o que fez? ¿el Espíritu Santo habría hecho todo lo que hizo? Você quer ver? ¿Quieres ver? Abra comigo Romanos capítulo 10. Abre conmigo Romanos 10, A partir ali do versículo 7, versículo 8 a ali. partir del versículo 7, 8. Romanos 10, 7 y 8. por ahí. Coloca o texto aí para mim. Colocou? ¿Así? ¿Quién descenderá al abismo? O 8, a partir El do 8. 8. Versículo 8. Más, ¿qué dice? ¿Podemos leer, hermanos, por favor? Hola. 2 y 3. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. O 9, vai lá. O 9 em diante. Sigamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Siga, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vai adiante. Sigamos. Porque con el corazón se cree para justicia. Amén. Vai, segue adiante. Vai lá. Seguimos, por favor, versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vai lá. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Agora, para por aí. Ahora, paremos por ahí un poquito. Você percebe quanta grandeza de Deus a gente viu nessa parte aí? Usted logra ver cuánta grandeza de Dios hay en esos versículos ahí. Estão falando sobre manifestação de Deus, sobre salvação. Está hablando sobre manifestación de Dios, sobre salvación, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. sobre la gracia del Señor a Jesucristo, redenção da cruz. la redención de la cruz. Tem tantas verdades aí. Hay tantas verdades ahí, Mas tantas verdades aqui. tantas verdades ahí, Mas tudo isso, pero todo es, infelizmente, pode ser perdido. infelizmente, puede perderse. Veja o versículo 17 em diante agora. Ve ahora a partir del versículo 17 en adelante. Vamos lá, Versículo põe o texto 17 lá. en adelante, por favor. Versículo 17 Em diante. Vamos lá? en adelante, por favor. Vamos lá. Leamos. Leamos juntos. Amén, hermano, fuerte. Así que fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Então você vê que tudo aquilo ali resume-se apropriação pela fé. Ahora usted puede ver que todo ahí se resume en esto, en apropiarse por la fe. A fé que vem pela palavra. La fe que viene por la palabra. Mas preste atenção agora. Pero preste atención ahora. Leamos. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amém. De que forma que Deus faz isso? ¿De qué forma Dios hace esto? Através de homens. A través de hombres. Mas as escrituras dizem, Las escrituras dicen, no mesmo texto de Em- Romanos 10, en este mismo texto de Romanos 10, como crerão ¿cómo creerán se não há quem pregue? si no hay quien predique? Como pregarão ¿Cómo predicarán se não há quem os envie? si no hay quien los envíe? Falando sobre pessoas. Está hablando de personas. Aleluya. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Yo quiero que tú mires para dentro de ti mismo ahora. Eu quero que você seja honesto, sincero. Yo quiero que tú seas honesto, sincero. Você consegue se enxergar envolvido com esse plano divino? Tú puedes verte a ti mismo involucrado en este Plano divino. plan divino. Ou você acha que o cristianismo se resume ao que está acontecendo aqui à noite? ¿O tú crees que el cristianismo se resume en lo que está pasando ahora, en este momento? Homem falando Un hombre hablando e uma plateia inteira ouvindo. y una platea entera escuchando. Será que cristianismo é isso? ¿Ustedes creen que el cristianismo es esto? Você crê que igreja é isto? ¿Usted cree que esto es iglesia? Você acha que esse tipo de estrutura vai mudar o nosso país? ¿Usted cree que este tipo de estructura va a transformar a nuestro país? Não. No. Isso é parte da verdade. Esto es parte de la verdad. Nós gastamos tempo, investimos tempo ouvindo a palavra, Gastamos tiempo, invertimos tiempo escuchando la palabra, sendo edificados na verdade do reino, siendo edificados en las verdades del reino, para depois entrarmos em operação. para que después entremos en
acción. Agora, se nós não entrarmos em ação, Ahora, si nosotros no entramos en acción, como que ouvirão? ¿cómo van a oír? Como vão perceber as grandezas de Deus? ¿Cómo van a percibir las grandezas de Dios? Voltamos para Atos 2 e vamos terminar por onde começamos. Volvamos a Hechos 2 para que terminemos ahí donde hemos comenzado. Hechos 2. De repente ouviu-se dos céus um vento De repente se escuchó de los cielos un viento veemente e impetuoso recio e encheu a casa onde estavam assentados. y llenó la casa donde ellos estaban, toda la casa donde estaban sentados. E apareceram línguas como de fogo Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, sobre cada deles. asentándose sobre cada uno de ellos. Repita comigo, cada deles. Repita conmigo, cada uno de ellos. Você observa que a individualidade do que os céus estão fazendo. Usted observa aquí la individualidad de aquello que los cielos están haciendo. Não foi um fogo na congregação, No fue un fuego sobre la congregación, foi um fogo sobre cada deles. fue un fuego sobre cada uno de ellos. Olha para os meus olhos aqui. Mírame ahora, mírame a los ojos. Nós vamos agora corrigir um terceiro problema. Vamos a corregir ahora un tercer problema. O primeiro El primero é a ideia errada de que Deus faz a sua obra sozinho. es la idea equivocada de que Dios hace la obra solito. Nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Dios. Segundo, Segunda essa idea. ideia errada que nós somos incapazes. Y la idea equivocada de que somos incapaces. E a terceira ideia Y la tercera idea é jogar a responsabilidade para o coletivo e fugir da individualidade. es lanzar la responsabilidad para el colectivo, para el total y huir de la individualidad. É verdade que a igreja é importante. Es verdad que la iglesia es importante. A igreja não sou eu, La iglesia no soy yo, a igreja somos nós. la iglesia somos nosotros. Sozinho eu posso ser muita coisa, Solito puedo hacer mucha cosa, mas nunca vou ser igreja sozinho. pero nunca seré iglesia solito. Mas como membro, como parte da igreja, Pero como miembro, como parte de la eu iglesia, tenho que assumir a responsabilidade tengo que asumir la responsabilidad do fogo que Deus acendeu na minha vida. del fuego que Dios ha encendido en mi vida. Aleluya. É muito fácil nós nos assentarmos aqui Es fácil sentarnos aquí e nos escondermos na multidão. y escondernos en la multitud. É muito fácil nós nos escondermos nos cultos de domingo. Es fácil escondernos en los cultos del día domingo. É muito fácil escondermos atrás da estrutura de uma igreja local. Es fácil escondernos detrás de la estructura de una iglesia local. Mas a questão que a Bíblia está dizendo aqui Pero el asunto que la Biblia nos está diciendo aquí é que dentro de uma coletividade es que dentro de una colectividad, dentro de un grupo, eu tenho uma responsabilidade pessoal. yo tengo una responsabilidad personal. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos, nós precisamos nos ver. Queridos, tenemos que vernos a nosotros mismos Como um instrumento de Deus. como instrumentos de Dios. Nós temos que enxergar para nós mesmos Tenemos que vernos a nosotros mismos como alguém que pode trazer os céus para a terra. como alguien que puede traer los cielos a la tierra. Nós temos que enxergar a nós mesmos Tenemos que vernos a nosotros mismos como um canal para que Deus manifeste a sua glória. como un canal para que Dios manifieste su gloria.
E se nós não conseguirmos nos ver desta forma, Y si no podemos vernos de esta manera, 3 coisas estão acontecendo. 3 cosas están pasando. Primeiro, La primera, você está sendo vítima do seu autodesprezo. usted está siendo víctima de su autodesprecio. Quem aqui é filho de Deus? Diga amém. ¿Quién es hijo de Dios? Diga amén. Ok, agora vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui também é pai, tem filhos? Diga amém. ¿Quién aquí, ahora otra pregunta, ¿quién aquí también es papá y tiene hijos? Diga amén. Você gostaria de eu falar do seu filho? Seu filho é incapaz? ¿A usted te gustaría que yo te dijera, tu hijo es incapaz? Gostaria? ¿Te gustaría? No, jamás. Never. Fala sinceramente, se alguém chegasse para o seu filho e falasse, Carlos, o seu filho Carlos é um imprestável. Dime sinceramente, si alguien llega y te dice, oye, tu hijo Carlos no sirve para nada. Fala para mim como que você se sentiria. Eu quero honestidade aqui. El que no sirve eres tú, le diría. Você ia defender seu filho? El que no sirve eres tú porque yo le enseñé a ser bueno. Ok. Agora, se a gente se considera filho de Deus mesmo, Ahora, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, por que a gente ofende tanto o nosso pai falando que nós somos imprestáveis? ¿por qué ofendemos tanto a nuestro Padre diciendo que no servimos para nada? Oh, Jesús, misericordia. Aleluya. A humildade não está no autodesprezo. La humildad no está en el autodesprecio. A humildade é entender que nós não podemos fazer sozinhos. La humildad está en entender que nosotros no podemos hacer nada solitos. Mas Deus por nós é a esperança da glória. Pero Dios en nosotros, esperanza de gloria. A Aleluya. Bíblia diz, a Bíblia dice toda a criação que toda la creación está ansiosa, está ansiosa, na expectativa está a la expectativa da manifestação de la manifestación do Filho de Deus, de los hijos de dos Dios, filhos de Deus, de los hijos de Dios, dos filhos de Deus, de los hijos de dos Dios, filhos de de Deus, los hijos de dos Dios, filhos de Deus, dos de los filhos hijos de de Deus. Dios. O mundo está clamando que os filhos de Deus se levantem. El mundo está clamando porque los hijos de Dios se levanten. O Peru está clamando para que você, como luzeiro, brilhe no meio dessa geração perversa. El Perú está clamando para que tú, como una lumbrera, brilles en medio de esta generación perversa. Não se autodespreze. No te autodesprecies. Se levante como filho de Deus. Levántate como hijo de Dios. Se você é filho, você é herdeiro. Si eres hijo, eres heredero. Se você é filho e herdeiro e é cheio do Espírito Santo. Si eres hijo y heredero, eres lleno del Espíritu Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você pode todas as coisas. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted puede todas las cosas. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Si Dios es contigo, ¿quién estará contra ti? Não se autodespreze. No te autodesprecies. Deus fez você nascer numa geração importante. Deus fez você nascer numa geração importante. Dios te hizo nacer en una generación importante. Nessa geração não tem Moisés. Esta generación no tiene a Moisés, Não tem Elias. no tiene Elías, Não tem Abraão. ya no tiene Abraham, Não tem Davi. no tiene David, Mas tem você. pero te tiene a ti, Tem você. tiene a ti. Deus tem você nessa geração. Dios te tiene a ti en esta generación. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, se você não se vê como instrumento, um segundo problema pode estar acontecendo aí. Si tú no te ves como un instrumento, puede estar sucediendo un segundo problema. O diabo está oprimindo a sua mente. El diablo está oprimiendo tu mente. Ele está roubando os seus dons. Te está robando los dones. Está roubando as suas habilidades. Te está robando responsabilidades. Está roubando aquilo que Deus te deu de melhor.
te está robando todo aquello de bueno que Dios te dio. Porque o diabo sabe Porque el diablo sabe que você é que tú eres a esperança da glória. esperanza de gloria. Você é a esperança da glória. Tú eres esperanza de gloria. E o diabo sabe que nessa geração você é quem pode manifestar Deus. El diablo sabe que en esta generación tú puedes manifestar a Dios. Oh, aleluia. Eu gosto com o apóstolo Paulo quando ele prega. Yo me gusta cuando el apóstol Pablo predica. A minha palavra Mi palabra e a minha pregação ni mi predicación não consistiram no consistió em palavras en palabras persuasivas de sabedoria humana. de humana sabiduría. Agora preste atenção. Pero ahora, Ele diz assim, na presta atención. demonstração. Sino en la demostración. Demonstração. Demostración. Demonstração. Demostración. Demonstração. Demostración Do Espírito del Espíritu e poder. de poder. Você percebeu porque o diabo quer parar você? ¿Te has dado cuenta por qué el diablo quiere pararte? Porque você é demonstrador do Espírito para essa geração. Porque tú eres un demostrador del Espíritu para esta generación. Você é demonstrador do poder de Deus para essa geração. Tú eres un demostrador del poder de Dios para esta Você generación. foi tirado do império das trevas Usted fue sacado del infierno, de las tinieblas, para anunciar as virtudes de Deus. para anunciar las virtudes de Dios. Você é sacerdócio real. Tú eres sacerdote real. Você é nação santa. Nación santa. Você é povo adquirido. Pueblo adquirido. E o diabo não quer que você se levante. Y el diablo no quiere que tú te levantes. Mas você vai se levantar, porque você vai pisar sobre a sua cabeça hoje. Pero tú te vas a levantar porque tú vas a pisar sobre su cabeza hoy. Aleluya. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluya. Uma terceira coisa pode estar acontecendo Y una tercera cosa puede estar pasando. se você não se vê como um instrumento de Deus. Si no te ves como un instrumento de Dios. E aqui é a parte mais triste de Y todas. eso es lo más triste tal vez. É porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. Es porque no tienes comunión con el Espíritu Santo. Só um homem sem comunhão com o Espírito Santo Solamente un hombre sin comunión con el Espíritu Santo se olha como imprestável. se mira a sí mismo como alguien que no vale para nada. Só um homem vazio do Espírito Santo Solo un hombre vacío del Espíritu Santo não se vê como alguém que possa ser usado para os planos de Deus se realizarem. no se ve como alguien que puede ser usado para que los planes de Dios se realicen, Porque seria incoerente. porque sería incoherente. Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Jesús dijo, quédense en Jerusalén, Fiquem lá até ser cheios do Espírito. queden ahí hasta que sean llenos del Espíritu. E após ser cheios, Y después de ser llenos, vocês vão ser testemunhas. ustedes van a ser testigos. Agora, Ahora, como que uma testemunha pode se sentir incapaz de ser testemunha? ¿cómo es que un testigo puede sentirse incapaz de ser un testigo? Eu vou te explicar quando. Yo te voy a explicar cuándo. Quando ele não tem o Espírito. Cuando él no tiene el Espíritu. Quando ele está vazio do Espírito. Cuando está vacío del Espíritu. Quando a gente está vazio do Espírito, Cuando uno está vacío del Espíritu, a gente olha os desafios. uno mira los desafíos Eles são muito grandes. y uno dice, son muy grandes. Quando a gente olha a oposição, Cuando mira la oposición, eles são muito fortes. son muy fuertes. Quando a gente está vazio do Espírito, Cuando está vacío del Espíritu, a gente olha só a nossa natureza limitada. uno solo mira nuestra naturaleza Limitada. limitada. Mas um homem cheio do Espírito, Pero un hombre lleno del Espíritu ele sempre irá enxergar a si mesmo siempre se va a ver a sí mismo como juntas, ligamentos, como los ligamentos. por meio do qual, A ver, ¿me ayudan por favor? Juntas, ¿cómo es? pelas juntas e ligamentos que Deus procede o crescimento no corpo de Cristo. Nos vamos a ver como las articulaciones, los ligamentos por los cuales Dios procede o crescimento no corpo de Cristo. produce el crecimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluia. Eu não creio no avivamento onde a gente aplaude o pregador apenas.
Yo no creo en un avivamiento donde el pueblo aplaude al predicador. Eu não creio no avivamento onde a gente sai dizendo, oh, que pregação gostosa. Yo no creo en un avivamiento cuando la gente sale diciendo, oh, qué predicación tan bonita. Eu creio num avivamento. Yo creo en un avivamiento Quando nós começamos a nos enxergar como resposta de Deus. cuando nos comenzamos a ver como una respuesta de Dios. Eu quero encerrar contando uma historinha. Yo quiero terminar contándote una pequeña historia. Certo homem Cierto hombre sabia que ia morrer. sabía que iba a morir. Aliás, a maior realidade, a certeza da vida é a morte. Vale aclarar que la más grande realidad es la seguridad de que se va a morir. E ele então chamou a morte para sentar pertinho dele ali. Entonces él llamó a la muerte para que se siente a su lado, cerquita de él. E ele disse assim para a morte: E ele dijo a la muerte assim: você vai um dia ter autoridade sobre meu corpo, Un día vas a tener autoridad sobre este cuerpo, mas eu quero que você saiba o seguinte: pero quiero que sepas lo siguiente. a única coisa que você vai usufruir é o meu corpo, La única cosa de la cual tú vas a poder usufructuar es de mi cuerpo, porque eu terei usado todo o meu potencial. porque yo ya habré usado todo mi potencial. Talvez seja um desafio que você tenha que fazer para você mesmo. Tal vez sea un desafío que usted tiene que hacerse a usted mismo. O lugar mais rico do mundo El lugar más rico del mundo não é os Estados Unidos, no es Estados Unidos, nem a União Europeia. ni la Unión Europea, Aliás, aunque nem todas as nações do mundo inteiro, ni todas las naciones del mundo entero, juntando todas as suas riquezas, juntando todas sus riquezas, se tornaria o lugar mais rico do mundo. se vuelven en el lugar más rico del mundo. Sabe o lugar mais rico do mundo onde é? ¿Sabe dónde está el lugar más rico del mundo? Cemitério. El cementerio. No cemitério tem tantas canções que não foram cantadas. En el cementerio hay tantas canciones que no se cantaron, Há tantas empresas que não foram criadas. tantas empresas que no se crearon, Tantos ministérios que não se levantaram. tantos ministerios que no se levantaron, Tantos profetas que não profetizaram. tantos profetas que no profetizaron, Tantos pastores que não pastorearam. tantos pastores que no pastorearon, Tantos evangelistas que não ganharam almas. tantos evangelistas que no ganaron almas, Tantos mestres que não escreveram livros e não ensinaram nada. tantos maestros que no escribieron libros y no enseñaron nada, Tantos homens e mulheres tantos hombres y mujeres que foram para a morte que fueron a la muerte sem usarem o seu potencial. sin usar su potencial. Por isso que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Por eso el cementerio es el lugar más rico del mundo. Olha nos meus olhos, por favor. Mírame a los ojos, por favor. Quantos de vocês ¿Cuántos de ustedes vão enriquecer ainda mais o cemitério? van a enriquecer todavía más al cementerio? Quantos de vocês ficarão com medo de se levantar, se erguer? ¿Cuántos de ustedes se han quedado con miedo de levantarse, de pararse firmes? Quantos de vocês ¿Cuántos de ustedes vão ficar na vida que estão? van a seguir en la vida en la que están? Deus precisa de pessoas Dios necesita de personas que ouvem o som dos céus, que escuchan o som dos el céus, sonido de los cielos, como de um vento veemente e impetuoso, como el de un viento recio, vehemente, impetuoso, mas que a partir disso pero que a partir de eso passem a fazer alguma coisa. comiencen a hacer alguna cosa. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Gostaria que o Ministério de Música viesse aqui à frente. Quisiera que el Ministerio de Música venga aquí adelante. Eu vou fazer um apelo diferente essa noite. Voy a hacer un llamado diferente en esta noche. Cadê o Ministério de Música? Não vai vir? ¿Dónde están los músicos, por favor? ¿No van a venir?
Eu quero que você primeiramente fique sentado aí. Quiero que usted esté sentado ahí primero. Eu queria que você pensasse sobre você agora. Yo quiero que tú pienses sobre ti ahora, Sobre os dons que estão sobre você. sobre los dones que están sobre ti, As habilidades que estão sobre você. las habilidades que están sobre ti, Essa paixão que está dentro de você. esa pasión que está sobre ti. Ser um pregador, ¿Eres un predicador, pastor, pastor, empresário. empresario? Não sei qual é a paixão que Deus colocou aí dentro. No sé cuál es la pasión que Dios puso dentro de ti, Mas hoje você vai dizer, Deus, pero hoy tú le vas a decir así: Dios, eu vou me colocar em movimento. yo me voy a poner en movimiento. Aleluya. Eu gostaria que você ajudasse o seu irmão. Yo quisiera que tú ayudases a tu hermano. Eu gostaria que você olhasse dentro dos olhos dele. Mira bien dentro de los ojos de tu hermano, Mas dentro mesmo, assim. pero bien al fondo de los ojos de tu hermano. Bem dentro, assim. Ó. Bien dentro así. E diga para ele, jamais Y dile así: jamás enriqueça enriquezcas o cemitério. al cementerio. Amén. Aleluya. Verdad. Es verdad. Jamais Jamás olhe mires as circunstâncias las circunstancias como impedimento para você. como un impedimento para ti. Jamais Jamás aceite aceptes o autodesprezo. el autodesprecio. Jamais Jamás ouça a voz do diabo escuches la voz del diablo dizendo que você não serve para nada. diciéndote que no sirves para nada. Mas ouça a voz de Deus. Escucha la voz de Dios. Tu és nação santa. Tú eres nación santa. Você é povo adquirido. Eres pueblo adquirido. Você é aquele chamado Tú eres el llamado para anunciar as virtudes. para anunciar las virtudes. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Olha nos olhos do seu irmão. Mira los ojos de tu hermano. E se ele não estiver acreditando muito nisso, diga de novo. Y si él no cree mucho, dile de nuevo. Não é qualquer um. No es cualquiera. Você é chamado para isso. Tú eres llamado para eso. As situações não são fortes para matar o seu chamado. Las situaciones no son fuertes para matar tu llamado. O diabo não é forte o suficiente para matar o seu chamado. El diablo no tiene lo suficiente para matar tu llamado. Só você pode matar o seu chamado. Solo tú puedes matar tu Só llamado. você pode matar a sua capacidade. Tú puedes matar tu Mas capacidad. hoje Hoy você se levanta em Deus, te levantas en Dios, no Espírito do en Senhor, el Espíritu del Señor, como um vaso, como um instrumento de Deus, un instrumento de Dios para fazer a própria obra de Deus. para hacer la propia obra de Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Por que vocês não estão olhando para os seus irmãos aí? ¿Por qué no miras a tu hermano ahí? Míralo. Olha para os olhos dele e diga isso. Dê uma palavra de ânimo para ele. Mira a tu hermano y dile esta palabra de ánimo para Diga él. para ele, não se despreze. Dile a tu hermano, míralo, dile, no te desprecies. Não despreze o dom que está sobre você. No desprecies el don que está sobre ti. Não despreze a graça que está sobre No você. desprecies la gracia que está sobre Não ti. despreze o seu talento. No desprecies tu talento. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Hay poder de Dios sobre tu Há uma vida. graça de Deus sobre a sua vida. Hay gracia de Dios sobre tu vida. Lá na universidade onde você está. En la universidad donde Lá na estás. empresa onde você En la trabalha. empresa donde Lá no trabajas. bairro onde você mora. En el barrio donde vives. Onde você está. ¿Dónde estás? Deus quer se manifestar. Dios quiere manifestarse. Oh, você tem que crer, você tem que crer, Tienes você que tem que crer. crer nisso. Isso vai Tienes que mudar a crer. sua vida. Y esto va a cambiar tu vida. Aleluya. Aleluia. Nós vamos agora completar esse Vamos a apelo. completar. Se você recebe essa palavra como palavra de Deus, Si usted recibe esta palabra como palabra de Dios, você vai sair do seu lugar, usted va a salir de su lugar, lá de cima, aqui embaixo, de ahí arriba o aquí abajo. e você vai vir aqui no altar de Deus. Vas a venir aquí adelante, al altar de Dios. Você vai dizer, Deus, hoje eu quero colocar a minha vida em atividade. Y vas a decirle así: Dios, hoy día yo quiero poner mi vida en actividad. Então, se você
Entendeu? Comece a fazer isso. Si usted entendió, comience a hacer esto. Venham bem para frente aqui. Venga bien adelante aquí. Puede venir de arriba también, hermanos. Aleluya. De ahí arriba también pueden bajarse. Bien adelante, amados. Aleluya. 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 Vocês que estão aí em cima, Ustedes que están arriba. se vocês que entenderam a palavra de Deus, viu? Ustedes que están arriba, si entendieron la palabra de Dios, vengan aquí. Você é uma pessoa muito importante. Tú eres una persona muy importante para Dios. Ah, mas pastor, você não sabe minha história. Oh, pastor, pero usted no sabe mi historia. Ah, eu caí, eu fiz coisas erradas. Oh, yo caí, hice cosas equivocadas. Mas será que o seu erro é maior do que a graça? Pero ¿acaso tu error es más grande que la gracia de Dios? Será que os teus erros são maiores do que o poder do sangue de Jesus? ¿Acaso tus errores son más fuertes que el poder de la sangre de Jesús? Não, certamente. No, de ninguna manera, no. Não, pastor, você não conhece a minha história, pastor. No, pastor, no conoces mi historia. Eu já levantei umas 10 vezes e nunca fui adiante. Ya me levanté como 10 veces y nunca avancé. Hoje, Hoy uma história. comienza una nueva historia.